Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, e bora para mais um episódio nosso aí. Como vocês podem perceber, o host tá um pouco diferente aí. O Diego aí teve que passar por uma possível aventura aí, igual nosso protagonista hoje, hein? Quem sabe aí voltar com umas regalias aí, a gente não vai saber, né? Mas vamos dar prosseguimento aí. Eu sou Felipe Fares e é melhor prevenir do que remediar. E aqui do meu lado esquerdo está ele, Fábio Aniende. Fala, pessoal. Eu juro, se fosse comigo eu escolheria a bola. E do meu lado direito está ele, Fernando Petrucci. E aí, galera, tô aqui no meio fumudor. Ô, Fernando, vamos lá, se apresente aí, cara. Então, galera, tô sempre aqui, né, pra falar com vocês aí, quando for necessário, especialmente de Bonelli, né, especialmente Zagor, e temos o nosso projeto do FNP que tá no seu ano sabático, mas vai voltar em breve aí com novidades. E hoje a gente vai começar a falar sobre essa grande saga de mangá, né, que é o Lobo Solitário, né, gente? Cara, isso é maravilhoso, hein? Lobo Solitário que a gente prometeu e tava devendo já tinha um tempinho, hein? Nossa, meu, tava, viu? A gente soltou até questionário pra ver o que o pessoal queria e saiu o Lobo Solitário. Então, vamos lá. Vamos aventurar aí com esse épico de vingança do Itogami. Lobo não tão solitário assim, né? Vamos começar por aí, né? Porque ele vai acompanhado do seu filho Daigoro. É, o lobo e o seu lobinho, né? Acho que aí já começa uma pegada muito da hora, né? Porque, tipo assim, que já é bem diferente de outras obras mais comuns, né? Porque, tipo, ele tem seu fiel escudeiro e que é um bebê, né? Cara, uma criança de 3 anos, que é o próprio filho, né? Isso é uma coisa que você pode pensar, puta, isso vai dar uma travada na aventura, né? Porque como que você vai desenrolar com uma criança assim, né? Mas pelo contrário, né? É um elemento chave na história, né? Você vai criando cada vez mais empatia com o Daigoro, né? É assim, acho que dá pra dizer que se não fosse o Daigoro, provavelmente... acho que talvez a obra não iria tão longe. Assim, não daria uma obra tão grande só com casos de vingança e ele pegando o caso e fazendo uma execução, isso e aquilo. A presença do Daigoro dá uma dinâmica toda diferente pra série. Não, e assim, né, Fábio? Eu não tinha lido o Lobo Solitário, né? E aí a gente tem que fazer... Até eu tava discutindo com você e com o Diego previamente, né? Cara... assistindo Mandalorian agora, dá pra ver o quanto foi chupinhado, né, velho? É fogo, né? Tipo assim, porque cuspido e escarrado, né? Tipo assim, beleza, pode ser que tenha um outro mangá feito na década de 50 que já contava histórias assim, mas, mano, tem cenas assim, tipo, de verdade. Sabe aquele negócio que você fala, mano, não é possível. Tem que ter um mangá do Lobo Solitário, tipo, no set de filmagens, manja? Tipo, mano, é muito absurdo. É muito absurdo. Com certeza. Em defesa do Mandalorian, assim, não é a única obra de arte que já chupinhou o Lobo Solitário. Não é nem de longe a única. Mas, não, tem toda razão, assim, o pessoal... É legal quando o pessoal vai lá e se inspira em coisa boa, né? Ah, com certeza. Qual o primeiro contato de vocês com o Lobo Solitário? Já foi publicado várias vezes no Brasil, né? É um mangá que... eu vou ser muito sincero, tipo, eu tive uma fase, mano, extrema mangá, tipo, acho que lá em 2013, não, até um pouco menos, acho que 2010, 2011, que assim, cara, tudo que tava na banca eu tava pegando. E assim, né, cara, a gente pode chorar mais um pouco, que era a época que, assim, existia 2 tipos de mangá na banca. Existia o capa mole, folha de jornal por 10 conto, e um ou outro premium, que era 17, que na época eu peguei o
o Rurouni Kenshin e o Hakusho, tipo assim, e eles eram os mais caros, era tipo 15, 16 reais. Agora, velho, não existe mais mangá de 16, 17 reais. Fábio, eu tô me sentindo velho, hein, Fábio? Eu tô me sentindo velho agora. Pô, pois é, cara, isso aí foi outro dia pra mim. Cara, mangá pra mim começou com... Era R$1,90, R$2,50, Cavaleiro do Zodíaco, Hakusho, essas coisas. Os meio tanco, lembra? Dragon Ball, é verdade. Mas essa época aí que você falou, Felipe, acho que foi bem entre os lançamentos do Lobo Solitário, né? Nessa época não tinha Lobo Solitário nas bancas ainda, né? E é por isso que eu não tenho. Tá. Esse é o motivo. Tá bom. Porque quando eu comecei... Esse é o problema que eu não tenho. Porque, tipo assim... Como eu comecei atrasado, aí eu falei, mano, tem 28 volumes, eu vou comprar de uma vez só, velho, vai doer. E aí, ao mesmo tempo, tipo, quando ele começou, tipo, eu já tava na minha fase de, tipo, puta, não tenho nem mais espaço em casa. Você olha, vai ser mais uma história de samurai, né? Vou soltar aqui, hein, eu sei de uma livraria em Campinas que tem todos e tá R$10 cada um, hein. Cara, você me falou hoje... Quando que a gente vai lá, hein, Fábio? Olha isso, mano. Mas é a primeira edição, não é essa edição que a Panini acabou de relançar, é a primeira em papel jornal. Cara, essa edição do papel jornal, ela que eu tive contato através dela, foi por volta de 2017, 2018, eu ainda não tinha voltado a ler, voltado a colecionar quadrinhos e tal, tava meio parado. Eu frequentava, ainda frequento, após a pandemia já não tanto, mas uma biblioteca aqui perto de casa. E certa vez eu fui lá, tava pegando vários livros e tal, e eu fui ver a parte de quadrinhos. E, cara, tem bastante quadrinhos na biblioteca, tudo antigo, já era antigo naquela época. E eu vi esse Lobo Solitário, me chamou a atenção pela quantidade de volumes, e aleatoriamente eu peguei uns 2 ou 3 ali emprestado, caras. E a partir do momento que eu li aquele primeiro volume, que é o que a gente vai conversar hoje, eu fiquei completamente apaixonado e vidrado pela obra, sabe? Eu não esperava absolutamente nada, pensei que ia ver uma historinha de samurai e de repente me deparo com aquela coisa densa, pesada, profunda, que, cara, estourou minha cabeça. E a partir dali eu peguei todos que tinha na biblioteca, ficou faltando uns 2 ou 3 que não tinha, o volume estava desaparecido, mas eu consegui ler tudo com uma boa tranquilidade ali com a sequência que tinha. E depois, uma coisa que eu me arrependo bastante é que quando foi relançado agora, eu não comprei. Falei, já tinha lido, eu não vou comprar, não vou ler de novo. E comprei e tomei uma decisão que eu me arrependo. Ao invés de comprar o Lobo Solitário, eu comprei um novo Lobo, que eu tenho completo aqui. O novo Lobo Solitário tá aqui completo, mas eu desprezei o Lobo. Agora não dá pra correr atrás, a não ser que eu vá com o Fábio nesse sebo aí. Pois é. Uma hora vai ser relançada. O problema, Fábio, que eu acho que se for relançar, além do preço... Será que não vai vir um formato maior ainda? Tipo um Kanzenban, sei lá? Aí é foda, né, cara? É capaz. Eu acho que ele quer lançar de novo no mesmo formato. Seria a terceira vez. Acho que os caras não vão fazer isso, não. E o negócio que hoje dói, que eu vou falar, que é tipo... Que é o acabamento premium, né? Pra você cobrar... Cada volume cobrar 90 pau, né? Ô, Felipe, eu vou te falar. Eu tô de saco cheio com isso, cara. Ó, se lançasse em papel jornal, eu tava feliz, na boa. Cara, eu tô de saco cheio com isso daí, cara. A gente já discutiu várias vezes isso, né? Até com a HQ. A galera, tipo, eu entendo, são bonitos, mas, mano, por favor, né? Tipo, não, vou lançar nesse papel deluxe aqui, foi tirado da seiva da árvore Parece sommelier da Europa, de vinho, né? Que só floresce 2 vezes por ano. Mano, não. Nos tempos que a gente tá vivendo, só do papel existir já é gourmetizado, cara. Pior que é verdade. Tem razão. O papel jornal não vai ser tão mais barato, você quase não tem mais jornal, né? Pois é, mas vamos lá, a gente tá falando do primeiro contato com a obra. E, lá em meados dos anos 90, meu pai tinha algumas edições de Lobo Solitário da Nova Sampa. Então, assim, o meu primeiro contato com a obra foi ali. Cara, só que assim, o Lobo Solitário da Nova Sampa foi uma publicação bem errática. Não saiu completo, é bem longe disso. E os próprios capítulos foram publicados fora de ordem. Nossa. Então, assim, eu pelo menos não conseguia absorver muita coisa dali. Lógico, eu gostava da história, via os capítulos. E individualmente os capítulos ainda dá pra curtir bastante, mas você não tinha o panorama geral do que era aquela história. Então era complicada. E o sentido da leitura, lógico, era começo dos anos 90. É ocidental, né? Então, era o sentido ocidental de leitura. Então, assim, bem complicado. Eu só fui mesmo poder acompanhar a obra do jeito que merecia e completa na primeira publicação da editora Panini, que foi... Foi lá pra 2014, meu mesmo? Foi lá por 2005, 2006...
Caramba. Não, foi bem antes. Essa publicação da Panini em papel jornal foi por aí, 2005, 2006, Caramba, alguma coisa assim. Velho, olha que coisa. E, cara, eu vou falar pra você, olha o papel, a importância de uma biblioteca com um acervo de gibi. Certamente, foi o que me trouxe de volta a leitura de gibi, foi o Lobo Solitário. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas foi. Foi quando eu fui lá, peguei os mangazinhos, eu não tava comprando gibi, cara. Eu voltei a partir dali. Olha que coisa, né? É foda, cara. Imagina se pra molecada, né? Funcionaria ainda mais, né? E hoje tá tudo largado essas bibliotecas aí, cara. Você voltou logo com uma puta de uma obra-prima, né, cara? Pois é, Fábio. Olha que sorte que eu dei, né? E, cara, foi completamente aleatório. Eu peguei lá e falei, vou ler essa porra, foda-se. Aproveitar então um pouco o gancho e falar dos criadores, né? Lobo Solitário é uma criação de Kazuo Koike e Gozeki Kojima. Kazuo Koike era escritor e, assim, é um tremendo escritor de mangá e um historiador também, coisa que acho que ajudou bastante aí nos roteiros do Lobo Solitário, pelo tanto de caracterização histórica que ele coloca lá do Japão da era do Shogunato, da época do Shogunato Tokugawa. E Gozeki Kojima, assim, na época que eles começaram a publicação desse mangá, que foi uma publicação seriada entre 1970 e 1976, Kojima era um iniciante, mas aí rapidamente ele se revelou aí um monstro desde o começo. Porque, bom, a obra inteira, no decorrer da obra, assim, bastante consistente. Ela não tem muitos altos e baixos, digamos assim. Ela tá sempre num crescendo e sempre numa qualidade muito boa. Assim, né, óbvio que tem outros mangakas que não chegam nem aos pés, né, dessa qualidade. Mas isso eu vou falar que é um negócio que eu acho que eu até te comentei aqui, que é um negócio que me fascina na obra oriental, que é, tipo, eles têm muito conceito de começo, meio e fim, e se eles vão continuar muito encher de linguiça, eles já vão criar um outro título. Com certeza. Essa dupla criativa, Kazuo Koike e Gozeki Kojima, eles têm outros trabalhos juntos também. Eles têm um que a Panini também lançou, que é Samurai Executor. Assim, parecido, se não me engano, começou até a sair um pouco antes do Lobo Solitário. Também é um executor do governo, né? Se a gente for ver. É bem parecido. Mas não é um samurai em busca de vingança. É mais um samurai cumprindo o ofício dele e resolvendo alguns casos, né? Mas mais o dia a dia de um samurai no seu ofício de executor. Cara, e esse aí tá esgotadaço faz tempo, né? Esse tá esgotado, fora de catálogo, faz muito tempo, né? A Panini começou a lançar Samurai Executor mais ou menos assim que eles terminaram com a primeira publicação do Lobo Solitário. Ah, legal. Depois disso, eles lançaram o Samurai Executor. Nossa, eu nunca vi em lugar nenhum esse mangá, viu? Nem sebo, nada. Difícil achar, hein? Olha, eu vou te falar que eu tenho 2 volume 1 aqui em casa, se quiser. Tem uma outra obra da dupla que eu acho que não saiu no Brasil, só saiu lá fora, que é O Caminho do Assassino. Que esse eu não tenho muita ideia do que seja. Me parece que é um material mais voltado para ninjas, alguma coisa assim. Mas não tenho muita certeza. Isso da dupla Koike e Kojima, né? Se a gente falar só do escritor, a gente tem uma outra obra dele que até já foi pauta nossa aqui de programa, que é o Yuki, Vingança na Neve, que está sendo republicado agora pela Panini também. E a gente tem um outro mangá até razoavelmente famoso, que é o Crying Freeman, As Lágrimas do Guerreiro, que é sobre um Yakuza, também muito bacana. E o próprio Kojima, né? Ele trabalhou no Novo Lobo Solitário, né? É verdade, é verdade. Você chegou a ler o Novo Lobo, Fábio? Ainda não, eu tô querendo pegar pra reler o Lobo inteiro, e aí eu vou emendar com o Novo Lobo. Eu terminei de ler o Lobo na época da biblioteca, e já tava saindo o Novo Lobo, né? Logo depois. Então eu já comecei a ler alguns números do Novo Lobo, achei bem legal. Continuação direta, viu? Do Lobo, uma continuação absolutamente direta a lá Halloween 2. eu vou te falar que, assim, eu tenho um pouco de medinho, não, tá? Assim, os primeiros volumes que eu li são bons, são competentes. Eu tava gostando. Depois eu parei de ler por qualquer motivo, mas tava legalzinho. Especialmente o primeiro, viu? Que é uma continuação ali bacana. Bacana, legal. Fábio, eu acho que vale registrar que a obra ela foi praticamente trazida para o Ocidente pelo Frank Miller, né? Nos Estados Unidos, né? Porque ele que campou, descobriu e ficou malucaço com isso, né? Frank Miller que, assim, acho que lá desde o começo ele já tinha um vasto repertório de referências de quadrinhos, tanto quadrinhos europeus quanto quadrinhos japoneses, americanos também, né? Ele já era uma verdadeira
biblioteca, digamos, e ele incorporava tudo aquilo na arte dele. E, cara, o Frank Miller bebeu muito no Kojima. Tanto é que quando foi lançado nos Estados Unidos, acho que primeiro foi pela First Comics ou Epic Comics e depois pela Dark Horse, o Frank Miller desenhou as primeiras capas dos volumes. Assim, ele meio que patrocinou a publicação desse mangá, que já era famoso lá no Japão, mas meio que desconhecido, né, até meados dos anos 80 no resto do mundo e nos Estados Unidos. Então, Frank Miller patrocinou, trouxe, e depois disso influenciou meio mundo, né? O personagem principal aí, o Itogami, acho que faz uma pontinha naquele desenho Samurai Jack, pô. Caraca, eu preciso assistir isso daí, velho. Caraca! Nossa. Eu assisti o primeiro episódio do Samurai Jack outro dia. Coloquei pro meu filho de 5 anos assistir, ele logo se desinteressou. E eu fiquei besta, cara. Eu não esperava aquilo que eu assisti. Eu fiquei em choque. Eu tava esperando tipo um Bob Esponja, sabe? Eu levei um choque quando eu assisti aquele Samurai Jack. Eu quero ver mais aquilo. É verdade. E essas capas do Frank Miller estão na edição da Panini também, né? Então, hein? Começa com capas do Frank Miller e depois vai pra capas do Bill Sienkiewicz. E depois provavelmente tem outros. Assim, é até meio estranho se associar tanto o Frank Miller com essa obra, né? Sendo que nem trabalhou na obra, nem nada. Mas é porque ele é o grande patrocinador e influenciou muito a arte dele. Você pega lá o Demolidor, o próprio Cavaleiro das Trevas, o Ronin do Frank Miller, tem muito Lobo Solitário ali. Bom, vamos agradecer aqui os padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Diego Souza, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura e ao Ian Dias. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser um padrinho aqui e ajudar o nosso podcast cada vez mais longe, é só conferir a nossa página no Catarse e no PicPay. Conheça nossas recompensas e a partir de R$5 você já entra num grupo no WhatsApp só dos padrinhos e também tem contato com a gente. Só os nossos padrinhos também têm acesso aos episódios secretos, isso mesmo. Além dos episódios que você ouve no feed, toda semana só os nossos padrinhos recebem episódios com assuntos diversos, que são temas que a gente não debate no feed. Às vezes é um assunto que tá tão legal no feed que a gente estica um pouquinho lá, então tem muita coisa. Se você chegar agora, tem mais de 90 episódios para você ouvir, então se você gosta do nosso trabalho, tenho certeza que os episódios secretos acho que é uma grande extensão aí. Se você tá achando pouco, um episódio por semana, com certeza você vai ser muito bem-vindo e vai gostar do que a gente preparou lá. E também só os nossos padrinhos participam de sorteios mensais, é isso mesmo. Com apenas R$5 você já concorre a um sorteio de uma HQ. E esse sorteio é realizado sempre no último sábado do mês. Mas se você não tá no momento para ser o nosso padrinho, aquele momento financeiro ali que a gente sabe como é que são as coisas, também temos uma solução para isso. Entre no nosso canal no Telegram, é gratuito, é livre, é aberto, é só pesquisar pro podcast HQueiros no Telegram. Tem uma galera lá apaixonada pelos quadrinhos que tá louca pra conhecer gente nova, trocar ideia, receber indicação de leitura. Então é um grupo que ele vai se alimentando ali. A gente também tá lá e estamos doidos pra conhecer novas pessoas e trocar ideia, certo? Bom, agora chega de papo, vamos lá pra nossa história. Lembrando que esse é um mangá episódico que vai tratando de uma obra maior. Então, assim, a gente vê muitos casos da semana, por assim dizer, né? Contextualizando, a história abre com um assassino sendo contratado para assassinar um homem de alguma importância em uma certa região do Japão. A característica desse assassino é: ele anda com um carrinho de bebê levando o seu filho de 3 anos a tiracolo. E um estandarte, né? Escrito que aluga a espada e aluga o bebê, né? e no estandarte tem o nome dele, né? É um assassino serial que se anuncia, né? É um assassino serial não, né? É um assassino pago, profissional, né? Sim. Que se anuncia. Tem um certo momento que chegam pra ele e perguntam, né? Mas é verdade que tá aí? Ele responde assim: tudo que está no estandarte é verdadeiro. Não há mentira no estandarte, né? Nossa, cara. É muito bom isso, né? Demais, mano. Sim. Acho que já vale a pena traçar um paralelo. A gente, pelo menos a gente acabou de sair da leitura de uma outra obra do Kazuo Koike, né? Que é o Yuki, A Vingança na Neve.
E eu lembro que naquele programa eu comentei que a Yuki era um lobo solitário de saias. Cara, e assim, é verdade, porque enquanto a gente lia o Lobo Solitário, a gente comentava entre a gente, cara, o cara é muito bom, estrategista perfeito, guerreiro perfeito, tudo que ele faz, ele se dá bem. Você diz o Itogami. O Itogami, é. Sim. E já nesse primeiro capítulo, ele dá provas disso, né? Ele meio que ele é contratado para vencer, assassinar um lord de uma região do Japão. E para chegar perto dele, ele vai lá e ele simplesmente se entrega. E assim, uma vez que ele está lá perto de todo mundo, ele começa a trucidar todo mundo, simplesmente com as armas que ele tem escondidas no seu carrinho. Era o jeito que ele precisava para ele chegar até o cara, e, mano, não tem, tipo assim, desculpe os outros caras, mas assim, eles vão penar agora, né? E como o carrinho de bebê é versátil na história, né? Nesse primeiro volume já demais, tem uma mano. Palhinha do que ele é capaz, né? Ele já serviu como veículo de fuga logo nesse comecinho, antes de ser propositalmente capturado, né? E depois o apoiozinho, quando ele segura o carrinho, se revela que tem armas ali, né? Aquela lança dele e tudo. É tudo muito bem calculado, né? Porque a vingança que vai sendo construída ao longo da série, né? Ela justifica tudo isso. Sim. Lembrando que para cada um desses casos que ele aceita, ele vai juntando... Sim, 500 ryos, né? A grana que ele cobra, 500 ryos, e isso é importante lá na frente. E, cara, sobre o combate... assim, eu já tinha lido algumas vezes a obra antes, mas eu juro que eu não me lembrava de ser um negócio tão visceral. Porque assim, a hora que ele brande a espada ou a lança, as cabeças voam, cara. E membros voam também. Nossa, demais, viram cara. uma papa. É pesado, cara, pesado. É pesado, é um negócio muito pesado. E lembrando, ele faz isso enquanto carrega o filho dele nos ombros. Ou nas costas. Ou quando não o coloca em situações de perigo, né? Como isca, para facilitar a abordagem dele, né? Cara, e essa é uma característica importante, porque até você usou isso na apresentação, e isso vai ser explicado mais pro finalzinho desse volume. Pai e filho trilham o Meifumador, que é a estrada do inferno, seguindo lá os preceitos budistas, shintoístas, etc. e afins. Então, assim, eles literalmente estão nessa, a ponto do cara usar o filho como isca pra distrair um adversário e poder chegar no objetivo dele. Mas o cara é tão bom que, assim, em nenhum momento você fica com a sensação de que a criança está em perigo, né? Não. Ela é só um companheiro, né? Um companheiro na mesma trilha do pai, né? Cara, e como tem uns trechos, uns diálogos bacanas nessa obra, né? Aquela parte lá, não, que só o pai conhece o coração do filho, assim como o filho conhece o pai, né? Nossa, os negócios assim... que você lê e aquele visual, que impacto que dá, né, cara? A obra inteira é permeada daquela filosofia meio zen, meio budista. Reflexivo, né, de certa forma. Sim, reflexivo, sim. Aliás, tá aí, Fábio, um negócio que distancia muito, talvez as pessoas façam alguma comparação com Vagabond, né? Eu li agora, recentemente, os 5 primeiros volumes de Vagabond e eu senti essa diferença, né, absurda de uma obra para outra. Não que Vagabond seja ruim, é muito bom, gostei bastante. Mas o Lobo Solitário é reflexivo, né? É algo que Vagabond é mais superficial nesse aspecto, né? É que você tá bem no começo, cara. Eu tô no 5, Então vai avançar também? A hora que você avançar, você vai ver que o Vagabond vai dar uma mergulhada geral numas reflexão aí, cara. Porque o Lobo Solitário já mostra pro que veio do início, né? Sim. É que o Vagabond é uma obra mais moderna, então ele vai construindo ao longo do tempo, né? O Vagabond, os caras tinham que segurar a turma capítulo a capítulo pra eles não abandonarem, né? Então tá explicado. O Lobo já não tem essa frescura, ele tá posto ali, a história tá meio... Você vai entrando meio perdido e só no finalzinho do volume que você começa a entender ali alguma coisa do que tá acontecendo, né? Sim. Cara, eu acho que uma outra característica que vale a pena a gente ressaltar é que, assim, essa é uma obra de samurais. Pelo menos quando eu penso em samurais, eu penso naquela figura extremamente honrada, que segue um código moral absurdo em sua vida e que ao menor deslize ele não vai pensar 2 vezes em se matar pra corrigir a sua honra, etc, limpar a sua honra.
Mas aqui não tem nada disso. Não. Aqui não tem nada disso. Aqui mostra um revisionismo dos samurais, digamos assim. Meio que o que o cinema italiano fez para os faroestes, acho que essa obra, como outras diversas devem ter se feito lá no Japão, mas foi mostrar um revisionismo, uma desconstrução do mito do samurai. Ele segue o que eles chamam de caminho do assassino, né, Fábio? Sim, ele segue o caminho do assassino, mas o que eu quero dizer aqui é o período do shogunato Tokugawa, se não me engano, que durou aí 250 anos depois de uma série de guerras civis no Japão, e eles chegaram em um período de paz. E nesse período de paz eles começaram a ver que os samurais já não eram tão demandados assim. Então, para os samurais continuarem a serem úteis, eles começaram a estabelecer códigos de conduta, começaram a estabelecer escolas para os samurais para dar alguma utilidade. E tornaram o samurai a casta mais elevada daquela sociedade. Até por isso existia todo esse rígido código de regras, etc. Mas o que a gente vê do comportamento dos samurais é que tem de tudo. Tem o samurai honrado? Tem, mas também tem aquele que vai usar as regras para se dar bem. E vai ter aquele que, a qualquer olhar torto que receber, não vai hesitar em sacar a espada e matar quem olhou torto. E uma das histórias desse volume mostra o Daigoro fazendo xixi na cabeça de um desses samurais aí, né? E aí você vê um pouco desse código de honra deles ali, porque eles já queriam matar a criança e o pai, né? Só que ele fala, não, peça desculpas e aí tá tudo resolvido. E o Itogami fala que não ia pedir desculpa nenhuma, né? E aí inclusive fazia parte do plano dele, tudo isso. Mas você vê algumas piscadelas, alguns resquícios disso, mas de fato me parece que é uma visão mais real, né, Fábio, do que era a vida ali, né, naquela época. Com certeza, porque assim, é a mesma coisa que a gente comparar lá o Velho Oeste. Os caras não eram o John Wayne, tipo, que jogava uma moeda a 200 metros de distância e o cara acertava. Com certeza a maioria dos tiros o cara errava a 5 metros de distância, aquilo ali, meu. Sim, e a arma também não era confiável, né? Ia falhar pra caramba. Armas também não eram confiáveis. E esse é um revisionismo bem impactante, assim, pelo menos pra gente que o que a gente sempre recebe de samurais é aquele negócio, tipo, não, o cara é extremamente honrado, extremamente fiel ao seu código. E quebra um pouco o romantismo, né, dessa visão que a gente tem do samurai ideal, né? Sim, com certeza. Chega um capítulo em que o Itogami simplesmente é contratado pra assassinar outro samurai. Era um samurai que tinha raptado uma moça de um outro lugar porque estavam apaixonados, alguma coisa assim. A moça ficou doente e ele precisou ir embora. O Itogami simplesmente usa a moça que ficou doente e mata o cara na volta. E assim, ele nem se importa se o cara tava certo, se o cara não tava, se qual era o motivo do cara ou não. Ele simplesmente assassina o cara e pronto. Sim. A única coisa que importa pro Itogami é saber os motivos de quem tá contratando ele. Ele quer saber tudo pra evitar problemas. E recebeu o dinheirinho dele, os 500 quilos lá, que feito isso tá tudo certo. Não tem limite. Profissional. Profissional. Não, é tudo muito bem premeditado, né? Esse caso, ele foi lá esperando. E cara, é tudo isso com um plano de fundo bastante bonito, né? Ali, esse é o capítulo que fala da chuva de outono que tá chegando, né? Toda essa parte aí reflexiva, é bem bacana, né? E o desfecho você já tá esperando, pelo que você viu das outras histórias, deve ser muito diferente, né? E a gente comentou lá no começo que, assim, tanto a espada quanto o fio eram de aluguel, né? E tem um momento que ele realmente aluga o Daigoro pra uma moça que precisava dar mamar pra não endurecer o leite, precisava esvaziar o peito. Ele acaba nem cobrando, se eu não me engano, viu, Fábio, nesse caso. Mas seria uma das formas dele alugar mesmo, porque o cara chega nele e fala, você tá alugando mesmo? Tal. Sim. E ele acaba, sei lá, achando um momento de bondade. Ele fala, não, pode levar. Vai lá, vai. Tava na hora dele comer mesmo, né? Não, e é legal que esses momentos servem pra quebrar a porradaria, né? A sanguinolência e mostrar como o Daigoro é um personagem importante também, que ele é um co-protagonista. Sim. E não é só um alívio cômico, ele tem o papel dele lá, não é? Ele dá uma leveza, mas ele tem o papel dele. E no futuro o próprio Daigoro vai protagonizar alguns episódios. Se não me engano, tem capítulos que o Itogami nem aparece, só aparece o Daigoro. Sim. Pô, mas eu ia puxar aqui, cara. Você sabe como que o Kazuko Ikki
conseguiu vender a ideia do novo Lobo Solitário na época, cara? Como? Não. Assim, o novo Lobo Solitário eu acho que foi lançado no Japão em 2003, 2004, alguma coisa assim, né? Logo após a Copa do Mundo no Japão em 2002, cara. E a gente sabe, né? Teve a Copa do Mundo em 2002 e o Ronaldo Fenômeno tava com aquele cabelo de cascão, cara. Sério? Mano, não. Os japoneses falaram que era uma homenagem ao Lobo Solitário, cara, ao cabelo do Daigoro, cara. Velho. E aí o Kazuo Koike falou, conseguiu convencer o pessoal, vamos fazer um revamp aí, cara, vamos fazer uma segunda temporada, tal, não sei o quê. Caramba, Daigoro lá e aqui era o cascão. Velho. Pois lá era o Daigoro, cara, que era o cascão. Que da hora, velho. Sensacional, né? Bom, bela curiosidade, não sabia disso não. Verdade. Bom, tem aquela outra história lá das mulheres, né? Daquelas 8 lá que tentam matá-lo, né? Eu vou te falar que é bem interessante, viu? Bem impactante, né? Tem as suas cenas de nudez, né? Na obra, mas não é aquela coisa gratuita, né? Tá lá, faz parte, né? Do enredo, do contexto. Tem até o nosso querido Itogami fazendo sexo na frente de todo mundo ali com uma prostituta, né? Tem até isso, né? Nossa, e o cara. Daigoro dormindo ali do lado, né? Não, e é muito... Cara, essa parte é muito legal também. Porque o outro babacão lá, né, fala, ele tava com medo, Ela fala, não, ele não tava com medo. Ele não tava com... Ela fala, não, se você tá com medo, você não consegue fazer o que ele fez. Na frente todo mundo, foda. Cara, é demais. Foda, É verdade, não. E esse é um capítulo em que você pensa, mano, esse maluco é o Rambo, né? Porque, tipo, ele chegou lá numa vila, a vila inteira foi praticamente sequestrada por um bando de Yakuza. E assim, tá todos os moradores e visitantes da vila que estavam lá estão, assim, morrendo de medo. E ele entra falando assim, não, isso aqui não são termas, eu vim pra tomar banho, vim pra descansar, vim passar a noite. E aí, então, os Yakuza começam a tirar uma onda com ele e tal, e ele fica na dele. Aí ele vai, toma o banho dele, dá uma bimbada com a prostituta e tal, etc. E aí, chega o dia seguinte, os Yakuza perguntam assim, onde você vai? Falei que ia passar a noite, tô indo embora. E os caras falam assim, você tá louco, você não sei o quê. E aí, e é essa história que começa finalmente a revelar o passado dele. Porque um dos Yakuza ouve o nome dele e fala assim, Ogami? Não, peraí, como assim Ogami? E aí que o cara lembra que Ogami era o executor oficial do Shogun. Caraca, é verdade. E aí o cara começa a tremer nas bases, e aí o Lobo Solitário meio que assim, já tinham provocado ele, né? E aí ele vai e mata todo mundo. Ele mata todo mundo. Eu acho que nem mostra ele matando todo mundo, porque, é mais uma terça-feira pra ele. Oi, convenhamos, hein? Que trabalho era esse de executor oficial, hein, do Shogunato, hein? Cara, que trabalho desgraçado, né? Cara, mas, assim, lendo os apêndices, né, desse volume, a gente vê, né, que uma das inspirações do Koike pra essa história é que realmente existiu a família Ogami e a família Ogami sumiu. Caramba. E eles realmente eram executores oficiais do Shogunato. E no que essa família sumiu, os Yagyu passaram a assumir essa função. É um negócio assim muito louco. Parte desse resquício de realidade, né? Um trabalho de pesquisa enorme. Envolve toda essa trama. Mas eu digo, a própria função do executor é algo, impensável hoje em dia, né? Não estamos falando do executor falar, aquele cara corta a cabeça do outro, cara que vai executar a pena. Não. Você tem o cara que vai cometer o suicídio. Como é que é o seppuku lá? Eu esqueci o nome. Seppuku. Ou harakiri, né? O cara enfia a adaga no ventre, na barriga, e para ele não ficar agonizando, morrendo, vem o executor e corta a cabeça dele, o pescoço dele, né? Caraca, que coisa foda, velho. Cara, e era um negócio assim, o executor... Ele tinha que ser um cara muito bom com a espada. Sim. Porque, assim, a mão dele não podia vacilar, a mão dele não podia tremer, não podia fazer nada. Porque, assim, você tinha que cortar a cabeça em um golpe só, cara. E era uma função prestigiada, né? Era muito prestigiado isso. Sim. Não, mas imagina você cortar a cabeça de um cara com um golpe só, velho. Todo um ritual macabro, né? O cara já ia lá resignado pra cometer o suicídio lá, Sim. Corta ali, pra não ficar agonizando, vem o outro e corta a cabeça dele, como se fosse um gesto de... misericórdia, né? Caraca, que pesado, né? Mas assim,
É bem legal esse volume, porque ele traz bastante contexto na própria história do lobo, o Kazuko aí, que dá um contexto bem legal de como que era, né? Porque assim, existia meio que assim, a era dos shoguns veio depois de vários séculos de guerras civis na região. E meio que assim, beleza, se estabeleceu a paz e se estabeleceu o poder do shogun. Nessa época já o imperador já era uma fachada, já era assim, puramente simbólico. O imperador já não valia nada nessa época. E então assim, quem mandava mesmo era o shogun. Só que ainda existia os daimyos, que seriam assim, os responsáveis por cada região, digamos assim. E para o shogun manter o poder, ele usava tanto da família incumbida do cargo de executor, quanto da família incumbida do cargo de assassinos, quanto de uma outra, para exercer pressão sobre os daimyos, para eles não se rebelarem, não formarem o seu próprio exército. Então, e assim, a partir de várias leis esdrúxulas, isso era conquistado dessa forma. Devia ser muito ruim viver nessa época. É toda uma costura política para manter esse sistema funcionando, né? Sim. Nossa, com certeza. E aí a gente realmente chega num capítulo de flashback, né? Onde se começa a descortinar um pouco do passado real do Lobo Solitário. Já encaixada com aquela da espada e da bola, né? Exatamente. Já nessa sequência ali, né? Que a gente acaba descobrindo ali, né, que ali o começo do que vai ser essa longa jornada de vingança, né, do Itogami e do Daigoro, por que não, né? Mostra, né, que ele era para ele se entregar e porque ele estava em desonra e tinha que cometer o suicídio ali, né? Mas não explica exatamente o motivo disso, se foi uma armação ou se ele cometeu algum crime, tá lá posto e mostra ele não aceitando essa realidade e fugindo, né? E é legal porque ele tá vestido de branco, né? Quando chega os caras, fala, você já tá pronto, né? Não, e assim, além dele se suicidar, o Daigoro ia ter que se suicidar. E cara, o Daigoro tinha uns 2 anos menos. Porque na história ele tem 3, né? Ali, né? Ele fala em 3 anos. Ele vai ter quanto? Sim. 2, 1 ano. Era um nenenzinho, cara. 2, 1. E esse capítulo abre naquela cena naquela cena da minha abertura. Cara, o Itogami, ele bota na frente do Daigoro uma bola e uma espada. E ele fala pro Daigoro: olha, Daigoro, eu já decidi, eu vou seguir a trina da vingança, eu vou me tornar um demônio no mundo. E ele fala assim: eu sei que você não entende nada, mas você vai ter que fazer a sua escolha também. E ele fala assim: se você escolher a espada, você vem comigo. E aí nós dois vamos seguir o caminho da vingança. Mas se você escolher a bola, eu vou te mandar pra junto da sua mãe que já morreu. Mano, caraca, velho. E mano, ele, tipo, depois do que você já leu até aqui, você tem certeza que ele ia fazer isso mesmo. Oh, não tenha dúvida. Não, e quando ele escolhe a espada, ele fala, ufa, pelo menos eu não vou ter que te matar, né? Mas não, ele não fala isso não. Ufa, não. Quando o Daigoro escolhe a espada, o Itogami chora e fala assim: pobrezinho, eu seria muito mais feliz junto com a sua mãe. Ele nem fala isso, cara. É verdade. Ele ia matar o Daigoro. A morte seria o melhor caminho pra ele. A morte seria o melhor caminho pro Daigoro. E em vez disso, porque assim, vê se é vida pra uma criança, virar Sim. Andar por aí com um Ronin errante, não ter casa, não ter nada, e ver o pai assassinar um monte de gente, velho. Não é uma vida fácil, né? Ainda podendo ser alugado. Não é uma vida fácil, não, é. Ah, mas também nessa parte aqui já aparecem os antagonistas da história, né? A família Yagyu dá as caras, né? Porque, assim, chega lá o representante do governo, ele fala assim: você já vai se matar. E aí eles revelam, ele fala assim: eu não vou me matar porcaria nenhuma. E aí chega a família Yagyu, inclusive o Retsudo Yagyu, que é o grande vilão da história, tá ali. E aí eles... Lógico, primeiro ele dá um pau em um monte de samurai, né? E um monte de gente. Uma daquelas cenas que virou filme, virou teatro, virou tudo, né? Porque a gente nem comentou, mas foram feitos aí uma série de filmes do Lobo Solitário que já, inclusive, saiu no Brasil. Sim, tem edições recentes aí da Versátil, coisa bonita, viu? Você tem, né? Eu tenho. E é legal? Até cheguei a assistir o primeiro, cara. É bem legal, cara. É bem legal. É bem legal. E não sei se é no primeiro ou no segundo, mas tem essa cena. Nossa. Tem a cena da bola, tem até a cena dele fazendo sexo com a prostituta, cara. Caraca, meu. Bom, mas aí, assim, daí ele no fim, ele vence os Yagyu ainda por cima,
e consegue fugir. Consegue fugir e se torna um samurai errante. E com isso concluímos esse volume, hein? Cara, e eu li já faz um bom tempo toda essa saga, né? Mas se eu não me engano, os volumes seguintes vão contando essas histórias erráticas aí, né? Que podem até ser lidas fora de ordem, até se fosse o caso, dele de fato buscando reunir essa grana, esses 500 ryo que ele cobra para cada serviço que ele presta, né? Até que só mais pra frente, né, que engata mesmo uma sequência ali dessa parte final da vingança dele, né? Enquanto isso, são essas mirabolantes aventuras dele, né? Toda essa parada reflexiva, né? Puta, um impacto visual muito foda, né? Eu lembro até de uma, eu acho que é o volume 4, cara, que eu não posso deixar de comentar, que me marcou demais. Teve um cara que contrata ele pra matar um líder religioso qualquer lá, não lembro agora. E quando ele vai encontrar esse cara pra matar, ele não consegue. Ele não consegue matar o cara. Aí ele fala assim, não, eu vou me matar aqui, eu não consigo, vou cometer o suicídio aqui e tal, porque eu não tô cumprindo a minha missão. Aí esse cara, que é o religioso, fala pra ele, não, cara, não se mata não. Ele fala pro Itogami, fala, cara, quando o próprio religioso falou pra ele assim, que essa é a vítima dele. Ele fala assim, quando você encontrar um homem santo, mate. Aí corta, né? Vai pro próximo momento. Quando ele encontra ele novamente, ele mata. Corta ele literalmente no meio. Mas essa frase, cara, me impactou demais. O cara falando, quando você encontrar um homem santo, mate. Que foda, cara. Eu não lembro do volume que tá essa história, mas eu lembro dessa história, sim. É o que tá na capa, inclusive. É ele pulando e tem um cara, acho que sentado ali, ele vai cortar ele no meio. É bem essa história aí, cara. É muito, muito pesado, né? Muito, muito forte. E é isso aí, cara. É algo que com certeza vale a pena ler. Não tive a sensação de ser algo repetitivo. A história vai fluindo muito bem até chegar, né, no grande clímax, aí lá pros volumes finais, né? Vale muito a pena, cara. Cara, e eu tava lendo algumas entrevistas do Kazuko Iki. Sabe, assim, lógico, durou um tempo, né? Durou uns 6 anos, mas sabe por que ele resolveu acabar com o Lobo Solitário? Resolveu dar um final mesmo? Ele falou que assim, porque ele gostava de fazer as histórias acompanhando as estações do ano, conforme as estações do ano realmente chegavam, né? Então, tipo, chegava o inverno, chegava o verão, primavera, então ele gostava de acompanhar a história desse jeito. Só que aí ele se tocou de uma coisa, ele se tocou que se ele continuasse fazendo isso por muito tempo, ele ia ter que mostrar o Daigoro envelhecendo. E aí meio que, assim, não ia ficar tão legal, digamos assim. Não é algo que ele queria. Aí ele parou, aí ele parou de fazer isso e ele começou a ficar meio desgostoso da série, e aí ele resolveu encaminhar tudo pro final. Pô, e que final, hein, Fábio? Que final, pois é. Tô ansioso, viu? Nossa, o Felipe tem muito chão, cara. Vai tranquilo aí que tem muita coisa boa. Eu vou te falar que acho que hoje mesmo eu já vou pegar o volume 2 pra reler, cara. Cara, e esse carrinho de bebê ainda vai servir pra tanta coisa. Meu. Esse é um negócio interessante, né? Porque você vê que tem uma hora que ele usa o carrinho de bebê como um skate, cara. Isso é meio fora da realidade, né? Isso foge um pouco do realismo que a obra tá tentando trazer um pouquinho, né, cara? Mas... Como escudo também, né? Vixe, barco. Como escudo, né? Barco. Guarda umas lanças. O fundo é de ferro, né? A prova de balas. Não só lança, né? Cara, é um Batmóvel, cara. É um Batmóvel mesmo, né? Tipo Batmóvel, cara. Tem de tudo, é. Porque esse carrinho aí meio que dá aquela quebrada no realismo da série. Vai ter que ter alguma coisinha, né? O cara já é o James Bond mesmo, né? É o Chuck Norris, né? Tinha que ter o carro. Eu vou falar, até agora, tudo que eu li, o cara é muito onipotente, né, cara? Não, sim, demais. Sim, não leva demais. Tipo um Tex, né? Não leva um soco. não leva um corte de espada. Conseguimos colocar Bonelli no meio, hein? Que beleza, falei do Tex. E não fui eu, cara. Ó, e foi sem querer, viu, cara? Não fui eu. Ô, Fábio, tem alguma coisa de jogo de videogame do Lobo Solitário? Cara, eu acho que do Japão, com certeza, hein, cara? Deve ter, não tem? Não, deve ter saído pra Famicom, alguma coisa. Acho que saiu pra Famicom mesmo, cara. Deve ter um RPG maluco aí de Lobo Solitário do Famicom, cara. Aqui, ó. Tá na Wikipedia, tá? Mas vamos lá. Em 1987, a produtora Nishibutsu lançou para o mercado japonês um beat 'em up baseado na série chamado Kozuri Okami. Kozuri Okami, que é o nome japonês da série, tá? Que significa Lobo Solitário e filhote. Cara, que legal, beat 'em up. É. Tipo um Final Fight. Eu pensando que era um RPG. Deve ser legal, hein?
Deve ter animação, tá? Anime também, né? Deve ter, né? Parece que existe uma animação futurista, cara. Não sei muito bem, sendo bem sincero, não me interessa muito, não. Mas acho que existe uma animação futurista. Como eu falei, né? Já virou cinema, já virou série de televisão lá no Japão. Virou peça de teatro, acho que até disco deve ter por aí. Então, é um negócio bem famoso. Tá faltando um filme mais recente, né, cara? Já pensou sair hoje em dia um Lobo Solitário no cinema? Já inspirou a série da Marvel. Eu lembro que nos anos 90 tinha um personagem que era um ex-parceiro do Capitão América chamado Nômade. Sim, lembro. Teve uma fase dele aí, cabeludo, bem anos 90, porradeiro, que andava com um bebê a tiracolo. Caraca, eu não lembro do bebê, mas eu lembro do Nômade cabeludo. O bebê eu não lembro, não. Ele andava com um bebê chamado... Uma bebê, né? Chamada Bucky. Bucky também. A tiracolo, Sim. Ô, Fernando, dessa vez você veio não falou de Bonelli, hein? Ó. Cara, não falei de Bonelli, não falei do Shambara, que é uma obra da Bonelli de samurai, né? Não falei do Zagor, falei só um pouquinho do Tex, porque nada não poderia ser, né? E tem umas histórias aí que o Zagor dá um pau em uns samurais, cara, aí, hein? Tem história de tudo com o Zagor, né, cara? Isso é maravilhoso. Beleza, então agora sim. Falou, pessoal. Falou!